da Cuidadosa, certo? E da Frente Nacional, exatamente. Essa é a Márcia que vai mediar esse debate de hoje. A gente vai falar sobre hidratação, gestão hídrica, e aí continuo aí com vocês. Prazer em poder dizer que eu fiz parceira, uma das atividades de gestão hídrica. E a gente queria saber um pouco da sua caminhada e do desafio, em fazer todos beberem. Então, gente, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Eu estou adorando essa vida, porque eu adoro estar aqui. É um prazer essa casa linda, histórica, de uma importância absurda para a ideia da institucionalização do Brasil, a ideia prática e vivência da institucionalização. Então, realmente é um prazer ser sempre super acolhedora, sempre um prazer enorme realmente estar aqui. E é isso, a trajetória não é fácil, a gente trabalha com pessoas idosas ELPI, com a equipe multi, equipe inter, a gente buscando a equipe transdisciplinar sempre, então realmente não é um trabalho fácil, mas é um trabalho absolutamente fundamental e muito bacana. E dentro desse contexto, a gente está trabalhando aí a Cuidadosa em parceria, a Associação Cuidadosa, em parceria com a Universidade de Cidadania, e a Frente Nacional para o Fortalecimento das ELPI. A gente tem esse projeto de trazer o projeto da Cidadania para o Brasil, que é o Dream Kit, que é esse projeto de conscientização, treinamento e viabilização de práticas através de atividades. O Dream Kit é exatamente isso, é um kit de atividades do beber, da hidratação, da ingestão hídrica. Então, a gente fez esse trabalho já em parceria com vocês, desde o primeiro momento. A gente está na fase 2 do projeto. O projeto terá pelo menos 3 fases. A Casa São Luís é parceira da gente nesse projeto desde a primeira fase. Então, desde a primeira fase, foram 9 instituições selecionadas no Brasil: Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A sede da Cuidadosa é em Belo Horizonte e eu sou um dos membros da Cuidadosa aqui do Rio. Então, as 2 cidades foram escolhidas muito por isso, pela facilidade de logística mesmo. Então, naquele primeiro momento foram 4 ELPI no Rio, 4 ELPI em Belo Horizonte, e a São Luís foi uma das ELPI da primeira fase. E nessa segunda fase a gente está com 4 ELPI. Então, a primeira fase é uma fase de conhecimento. A doutora Daiane veio da Inglaterra, conheceu as ELPI e entendeu um pouco como é que funciona, porque são realidades diferentes, não opostas e não distantes demais. Isso foi uma grande e grata surpresa, para sim e para não, para as dores e para as coisas bacanas. A gente tem muitos pontos de coincidência, as ELPI brasileiras, algumas ELPI brasileiras e algumas ELPI na Inglaterra. Então, a doutora Daiane esteve aqui, visitou algumas ELPI e desde o primeiro momento a Casa São Luís está envolvida no projeto. E agora a gente está na segunda fase, a Casa São Luís, foram 4 ELPI que ficaram. Na segunda fase, uma delas aqui no Rio, a Casa São Luís. E a gente está exatamente nesse momento, das 3 ou 4 atividades. A gente fez a tradução, a tradução e a adaptação conjuntural do material em inglês, e a gente está agora aplicando as atividades. Todas essas 4 ELPI, vocês já estão na quarta, já indo para a quarta atividade. São 3 atividades, são 3 atividades propostas pelo kit, e uma atividade que vocês vão criar. Então, a gente está indo aí para a quarta atividade de criação de vocês, se eu não me engano. E vocês têm sido, absolutamente fundamentais para essa jornada que é nossa. Tira uma dúvida da gente. Muitas pessoas aqui têm essa dificuldade de entender quais as formas de gestão de água. É só líquido, água ou outros tipos de líquidos também? Então, uma das coisas que a gente faz muita questão de frisar nesse projeto, o Green Kit traz isso, as atividades são muito para mostrar e provar, através de fazer as atividades, que a diferença da ingesta e da ingestão hídrica.
residentes em LPI, que têm uma tendência muito alta de desidratação, a gente sabe que tem uma resistência muito grande. Você, como enfermeira, a gente tem aqui na plateia a fono, a gente sabe que é uma luta fazer essa ingestão hídrica, né? Para completar a ingestão hídrica no dia da pessoa idosa, ainda mais institucionalizada. Então, a gente tem que ser muito criativo, né? E a gente tem a nosso favor, nessa jornada da busca da criatividade, o fato de que não é só água, muito pelo contrário, né? A gente assim, a Daiane costuma falar, todo gole importa, né? Todo gole ajuda. Então, assim, é o café, é o chá, é a limonada, é o suco, é o refresco, é a fruta, tem a fruta, a melancia, toda a fruta, mas as frutas são mais aquosas, né? A sopa, né? Uma alimentação que tenha mais caldo. Então, assim, você vai fazer um ensopado, bota mais caldo nesse ensopado, né? Coloca nesse prato, nessa refeição, né? Então, a Nutri também é fundamental nesse processo. Na verdade, a equipe toda, gente. Se a equipe toda está envolvida, tudo funciona mais e melhor, né? Mas, então, é isso, quer dizer, é longe de censurar, é longe, né? Então, assim, de novo, todo gole importa, né? Inclusive de alimentos. E a água com gás? Traz benefício ou não? Menina, essa é uma pergunta de 1 milhão, assim, para mim, porque eu sou viciada em água com gás. Então, assim, eu vou deixar essa pergunta também. Então, a gente vê que tem, inclusive, algumas preparações com água gasosa, né? Com a limonada, com água com gás, para ficar diferente, né? Eu não sei te dizer, aí a gente vai precisar perguntar para as universidades qual o limite disso, né? Se essa água gasosa tem um limite, se você pode usar até tanto, mais uma pessoa idosa, realmente não sei te dizer, mas que definitivamente ela pode ser um aliado para intensificar esse gosto, modificar o gosto, né, para ficar mais atrativo em algumas preparações, definitivamente. Colocando uma fruta, né, que dá um sabor a mais. Isso, as benditas águas saborizadas que são limas, né? Então, assim, ainda fica visualmente muito bonito, é um outro elemento de sedução, né? A frutinha lá dentro. E o excesso de água faz mal? Então, a gente tem lá os parâmetros do que é para ser ingerido por dia para homens e mulheres, né? Então, tem um marcador europeu muito parecido com o marcador brasileiro, né? Do que é de nutrição, enfim, são muito parecidos. Então, a gente tem aí 1.600 ml para mulheres e 2.200, se não me engano, para homens, né? E aí tem toda uma discussão, é isso mesmo, isso acontece, pode ser de forma absoluta, será que é para todo mundo? Tem a conta, né, que o pessoal faz, ou vocês enfermeiros fazem aí por quilo, né, por mililitro, por peso de quilo, enfim. Então, eu acho que a gente tem uma discussão muito grande, então, o pessoal lá na Inglaterra e na Europa, eles entendem que como é muito mais fácil você não fazer essa conta o tempo inteiro, e na verdade, você fazendo a conta, quando você vai comparar, não fica tão longe, não fica tão distante desses parâmetros, né, já pré-estabelecidos, e que como a gente está sempre, a gente residente idoso, numa EPI, está sempre uma possibilidade muito grande de estar desidratado, então essas são as medidas ideais, né? Então, nem mais, nem menos, mas a gente precisa, como a forma como estava falando com a gente, caso a caso, né? A gente sabe que a gente precisa ter parâmetro a parâmetro, mas a gente precisa conhecer aquele residente, o quanto consegue beber, o quanto ele é um paciente neurônico, ele é um cardiopata, então quais são as questões clínicas dele, qual a história dele, qual o gosto desse residente, para que a gente possa fazer uma adaptação e não fazer uma heterogeneia e fazer mal para ele, né? Além de todos os benefícios que a gente já sabe, claro, tem algo a mais que você possa acrescentar? Então, assim, a ideia, né, de se beber algo gostoso, de estar com prazer, né, naquele ato da hidratação, né, a gente tem que transformar a ideia de ingestão hídrica em algo prazeroso, não algo mais uma ação medicamentosa, né, porque eu acho que a gente lida com isso, não, tem que beber porque faz bem para a saúde, você não bebeu, você não atingiu
observam, né, quando a gente está com o par, quando a gente está conversando numa atividade, seja das atividades terapêuticas ou lúdicas sociais oferecidas dentro de uma EPI, a vontade de beber água, a vontade de beber um suco do chá, ela aumenta. Né? Então, quando você está com o par, eu vejo você tomando uma limonada, acho que eu vou pedir uma limonada também. Né? Se a gente está numa atividade conversando, eu vou mais sede. Né? Então, eu acho que é uma via de um cúmulo. Né? Eu acho que a gente tem que usar os encontros sociais prazerosos para se beber mais, né? E o fato de a gente precisar beber, todo mundo, que a gente fala no residente, nós somos todos nós. Se a gente presta atenção, quanto que a gente não bebe durante o dia, a gente fica assustado. Né? A gente está sempre devendo aí, a gente também precisa se hidratar. Né? Não é só a pessoa mais velha, não é só a pessoa mais velha residente, né? Todo mundo, a equipe toda. Então, a gente aproveitar essa necessidade mesmo da nossa saúde e tornar isso também um momento prazeroso, fazer isso num encontro, fazer isso numa atividade. Então, eu acho que é um grande benefício lidar com isso de uma forma prazerosa para trazer outros ganhos. Sem falar nas questões de recuperação, de lesão, compressão. A gente sabe que o paciente ou o residente desidratado, ele tem mais chance, né, de abrir essas lesões e da própria recuperação ser mais difícil. Então, é só ganho. A gente precisa fazer mais festas, porque eu vejo que no dia das festas eles ingerem mais água, mais suco, mais refrigerante, né? Então, para eles é bem benéfico. Com certeza, não fazer festa. Vamos fazer aqui na casa. Então, em relação às outras EPIs que você tem visitado, você tem visto que eles estão aderindo bem a esse projeto? Como que está, Ana? Olha, Márcia, está sendo maravilhoso. Assim, a gente tem visto experiências incríveis, a gente está focado em 4 EPI, né? 2 aqui no Rio, 2 em Belo Horizonte, todas com uma adesão muito bacana. É claro que eu estou muito mais aqui, estou no Rio, né? Sou representante do projeto, eu sou a coordenadora nacional do projeto e sou aqui no Rio. Né? Então, aqui no Rio, eu estou muito próximo de vocês. Então, na outra EPI do Rio, e aqui são projetos incríveis que eu tenho visto, assim, as fotos que vocês me mandam, que eu vejo, que vou acompanhando o interesse. Então, assim, o pessoal de Belo Horizonte também. Então, assim, eu acho que tem sido como eu falei, uma oportunidade de perceber, assim, de fazer coisas, né, de sair da rotina, né, de coisas que a gente vai ver que não são caras para serem realizadas. A gente pode fazer todas as atividades que são propostas do Green Kids, com tudo que a gente tem na instituição. Você não precisa gastar dinheiro, você não precisa gastar muito mais tempo, você não precisa ter uma pessoa extra, né, a própria equipe pode fazer. Então, assim, a adesão tem sido muito legal, e a gente está muito curioso para as atividades que vão ser criadas pelas ELPI, né? Então, a gente está aí apostando muito que vai ter muita coisa bacana. E as meninas estão tudo vapor, principalmente a Patrícia. Só faz lá as atividades, a Amanda também está ajudando bastante com a água saborizada. E outra coisa que eu ia perguntar para você é sobre qual a recomendação para o idoso que tem alguma restrição. Então, como eu falei, a gente tem um parâmetro, né? E aí é caso a caso. Se há restrição, depende da natureza, né? Então, é uma questão renal, né? Tem uma dose reduzida de líquido por dia, e isso a equipe multi tem que tomar conta, né? E aí a gente está falando do médico, da fono, da física, da enfermagem, a física também, né? Porque o cara pode trabalhar uma parte motora, né? As questões respiratórias, enfim, todos, né? Fono, físico, nutrição, médico, enfermagem, TO, todos têm que estar envolvidos. A gente, eu costumo dizer sempre que a gente cuida bem de quem a gente conhece, né? Então, os parâmetros são parâmetros para serem adaptados para cada necessidade, ainda mais quando se tem um diagnóstico clínico, né? E a gente tem que ter um diagnóstico bacana para a gente saber o que pode, o que não pode, falando do diagnóstico e do diagnóstico daquela pessoa, porque a gente sabe que a história da doença tem que coincidir, né, com a história da pessoa. Né? Então, a doença não existe de maneira soberana em si, né? Ela vai ter um caminho diferente em cada um de nós. Então, a gente precisa conhecer
esse residente tem para saber qual é o limite dele, que pode inclusive ultrapassar aquele limite diário, né? que se estabelece como ideal. Então, é conhecer, ainda mais com diagnósticos importantes de limitação de ingesta hídrica. Querem fazer uma pergunta? Eu queria perguntar como é que é a experiência que vocês têm nas outras instituições, puxando para o meu lado, né, com relação aos líquidos espessados. O que a gente percebe não são os idosos, né? A gente fala de idoso. Os idosos fazem uso de líquidos espessados numa consistência de pudim, por exemplo, né? A gente percebe que eles têm uma tendência à infecção urinária com maior prevalência. Como é que a gente lida com isso? É sempre um desafio, né? Mas assim, pensar, é um equilíbrio muito curto, a gente fala que é um cobertor curto, né? Não tem como fazer uma ingesta maior de líquido sem ser dispensado, né? E aí a gente vai resolver, né, o problema de minimizar riscos de broncoaspiração, de pneumonias, né, aspirativas, mas vai pecar, por outro lado, por exemplo, uma incidência maior de infecção urinária. O que fazer? Né? Aí tem que conversar de novo, caso a caso. Seria uma hipodermose, seria um caminho por aí, né, uma elevação mais periférica, né? Já vi caminhos por aí dando certo, mas de novo, né, é a equipe interna de vocês, sobretudo o médico assistente muito próximo, né, ouvindo quem está ali na ponta do cuidado, né, quem sabe fazer lá em cada uma das especializações, né, das equipes profissionais multidisciplinares, juntos para solucionar caso a caso, né? Mas que é um cobertor curto, é um desafio, gente, é um desafio. Esse é um desafio difícil para fazer. Eu acho que nesses casos o médico junto com a enfermagem são as duas áreas que mais entram aí, né, Márcia? Porque a hidratação intravenosa, eu acho que nesses casos, pelo menos o que eu tenho visto, né, a hipodermose é realmente, pelo menos na minha experiência, é o que geralmente é a solução nesses casos. Né? Assim, o que eu vejo também tem sido um caminho. E a gente tem que estar sempre estudando mesmo, porque assim, né, a gente, claro, a medicina está aí, as coisas avançam muito, os cuidados de enfermagem, os cuidados dos profissionais formam muito, enfim, e a gente tem que estar sempre muito atento, ainda mais no mundo do envelhecimento, que é um mundo que se renova a cada minuto, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Mas assim, eu tenho visto que o caminho tem sido esse, né? Eu vou só fazer uma pergunta, né? Falar sobre, eu sou Cristiane, sou fisioterapeuta aqui da casa, e a gente fez tem uns 15 dias hoje, a nossa atividade de fisioterapia, que era uma parada para beber alguma coisa, né? E o interessante é que a cartilha ela nos orienta de forma assim, muito estratifica exatamente como tem que ser feito, né? E foi uma experiência muito boa, porque o visual, se eu falar a questão da água saborizada, o visual conta muito, assim, porque a gente começou a atividade como se nada tivesse acontecido, e a gente colocou ali a mesa com suco e água saborizada e ponto. Ninguém comentou nada, ninguém falou nada. E aí a gente ia começar a falar de assuntos aleatórios, conforme mandava aí a nossa cartilha. Começamos a atividade e tudo mais, vamos bater um papo, vamos conversar um pouco. Só que o assunto foi para a água, assim, muito automático. Não fomos nós que foram eles, né? Só pelo fato de observar, de ter aquela água ali. E aí começou o assunto da água. E a gente estava nesse dia com o Pedro é um residente nosso, que ele é médico, né, neurologista, e ele estava participando aí nesse dia com a gente, e aí ele começou a falar da experiência dele, de como que era importante, até para o paciente, é tão importante que até o paciente que está hospitalizado, ele precisa, e se ele não bebe, vai ver a sonda, mas a água tem que chegar, a gente precisa beber, então vamos beber, eu quero esse negócio aí, essa ele está com essa laranja.
10 ou 11 LP. Né? Então não é uma coisa que foi lá só da teoria, né? Nasceu junto, de quem estava na prática, na ponta de cuidado, que são vocês. Né? E o pessoal lá estava pensando, pedir uns instrumentos, de repente, para juntar. Né? E isso a gente vê na prática. Né? Isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês, esse meio que já me falou, se está fácil trabalhar com livreiro, né? com material, com kit. Né? A tradução, vocês acham que ficou viável? A adaptação, como é que está? Assim, essa coisa, né, da orientação, né? O passo a passo, o tempo que vai gastar, o valor de cada atividade. Vocês acham que ficou no formato palatável? De fato ajuda? Sim. Além disso tudo, de ser muito fácil, eu estava na atividade de fisioterapia, mas se fosse o fono, ela ia conseguir fazer, se fosse a massa, ela ia conseguir fazer. E não é uma coisa que também demanda muito tempo, né? Então, assim, eu só fazer a água e liberar uma mesinha é coisa muito prática, muito fácil de fazer. Não tivemos qualquer tipo de problema. Muito rápido para montar também, foi muito bom. Legal demais, porque assim, essa nossa rodada nessas 4 ILBI é também para testar, é muito para testar o material, né? É para a gente trazer, né? Testar as atividades, ver que funciona, que não funciona, é muito para isso. Né? Então, assim, esse retorno, por isso aquelas avaliações, né, no final de cada atividade que vocês têm preenchido e tal, para a gente saber o que a gente está na hora de mexer nisso, de mudar, de adaptar, isso funciona, aquilo não funciona, então esse retorno de vocês é absolutamente fundamental. É para isso que a gente está aqui, é para colocar o kit à prova, né? Então, assim, muito legal. E lá na instituição também a gente tem feito as atividades e tem sido muito prazeroso e fácil. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? É tudo muito fácil, é tudo muito, de novo, né? Coisas que a gente ou já fazia, né? E não sabia, ou não tinha formalização, né? Do conceito, ou então que a gente está começando a fazer, mas está tudo na nossa mão, a gente é capaz de fazer qualquer uma dessas coisas, né? Então isso dá um sentido muito legal, né? Você saber que você tem par, né? Fora, dentro, né? A gente está olhando, a gente aqui o tempo inteiro, as instituições pares, a gente está o tempo inteiro conversando, né? O pessoal de Belo Horizonte é a mesma coisa, e é muito legal isso, os residentes chegando, excelente. E se saber da realidade lá na Inglaterra, como tem coisas que são próximas da gente, né? Como eu falei, dores e amores, né? Coisas para si, coisas para não, tem distâncias, mas tem coisas muito próximas, né? Então isso vai dando um conforto na gente, né? Que a gente ou está no caminho certo, ou está no caminho bacana de aprendizado, né? Nesse dia foi importante também que eles ouviram de um residente, né, que é médico, mas é um residente. Então ele falou assim, eu sou médico sim, mas aqui eu sou residente igual a vocês. E assim, foram os iguais conversando entre si, sabe? E isso essa troca aí entre eles, né? Você tá aqui, a gente ficou até mais nos bastidores, não foi? E eles trocando entre si. A gente estava ali mais assim, para servir, que eles começaram a pedir, e foi exatamente dessa forma que aconteceu. Perfeito, gente. O acolhimento, né, escutativa, né? Você está lidando com o público-alvo, né? Dando voz não, a voz é deles, né? Ouvindo o que eles estão falando, ouvindo a opinião, e é muito legal dizer um residente que é médico, dando sensacional demais. Só parabéns, sensacional. Parabéns, mil vezes para vocês. Oi, então, aí a gente está vendo um pouco, não só na realidade da LPIs, mas falando de um todo, né, comparando até a Inglaterra, o poder aquisitivo na Inglaterra, o sistema de saúde na Inglaterra, também tem seus méritos, enfim. Saiu esse final de semana uma matéria falando sobre a economia do etarismo. Então a gente começa a entender também que as pessoas acabam empobrecendo na velhice. E muitas não conseguem ter acesso à água potável. E aí a gente também entende que às vezes a gente sente que é fome, mas na verdade é sede. Então eu queria que você também falasse bastante, se pudesse falar, sobre essa questão também, né, desse momento que a gente está com o mundo envelhecendo, né, quando você vê países europeus, às vezes como a Alemanha, a Suécia mesmo, Portugal, pedindo que cuidadores e enfermeiros façam a migração e facilitando. Então, assim, a gente está entrando numa era do cuidado, né? E feliz quem se especializa em cuidar de si e do outro.
sabe? Porque na Inglaterra você abre a torneira, você pode tomar água, aqui não. Então, assim, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre isso. Nossa, perfeito. Mas quando a gente traz um projeto como esse, tantos outros que a gente tem que trazer, a gente tem que criar, a gente tem que pensar, é porque a gente está muito preocupado, como você diz, né? A gente como sociedade civil, muito preocupado com a não política de cuidado que a gente tem aqui, né? Eu acho que você foi muito pontual, trazer o termo cuidado, né? A gente como sociedade, aí a gente precisa falar do poder público, sociedade civil, todo mundo, né? A gente tem que se conscientizar, mesmo que tardiamente, porque assim, o Brasil ele não se organizou, né, financeiramente, economicamente, para envelhecer. Então, o ideal é que o país esteja economicamente organizado, né, que enriqueça ou tenha pelo menos uma organização econômica satisfatória, social, de qualidade de vida e tal, e envelheça. A gente, né, está envelhecendo. Mas acho que ninguém está com esse plano, né? Porque se você tem um país que, teoricamente, mais do que o Brasil, como a Alemanha, está lá no G7, etc e tal, chamando técnicos, chamando enfermeiros. Então, assim, eu acho que o mundo